O presidente da Mercedes na Folha de São Paulo, Philipp Scheimer, né? Sim. E ele dizendo que resume, é um alemão, ele resume muito bem a entrevista dele toda, ele dizendo assim, quem é que vai ter coragem de arriscar investir no Brasil? Claro. Isso ocorre por causa da queda na popularidade da atual presidente ou não? Eu acho que são por vários fatores. Um é da queda da popularidade, outra é das medidas econômicas, outra que não se sabe o que a presidente quer em outubro, durante o processo eleitoral. Quando estava terminando o processo eleitoral, ela pensava uma coisa, hoje pensa outra. Nenhuma empresa que faz investimento de médio e longo prazo tem segurança, portanto, num país que não se sabe o que vai ser o amanhã. Mas é importante destacar, William, com relação à popularidade da presidente, que foi realmente um grande assunto, tal, era só 65% acho o governo ruim e péssimo, né? Ou seja, que é um dado muito próximo ao que ocorreu com Collor em setembro de 1992 e que ocorreu em setembro de 89 com então o presidente Sarney. Eu acho que é necessário só lembrar dois fatos em relação a essas comparações que não me parecem adequadas. Em relação ao presidente Sarney, em setembro de 89, estava em pleno desenvolvimento da campanha presidencial, a primeira direta depois de 29 anos, tal. Ele já tinha passado por 3 planos fracassados de estabilização, Cruzado, Bresser, Verão. Não tinha nenhum candidato que o apoiava entre os 22, que depois foram 21 candidatos a presidente, foi a eleição com o maior número de candidatos, foi aquela. E, portanto, ele estava lá embaixo, no subsolo do ruim e péssimo tal. No caso do presidente Collor, em setembro de 1992, era o auge do impeachment, né? Que vai ser votado no dia 29 de setembro de 1992. E ele não tinha apoio de nenhuma rádio de expressão, nenhum canal de televisão, revista, jornal, de nenhum partido e nenhum político de expressão. Os que estavam contra ele naquele momento histórico, que mostrava que o ruim e péssimo dele era um pouquinho só, muito próximo de Dilma hoje, ia do arco ideológico de Paulo Maluf, apoiando o impeachment, a José Dirceu. Olha o arco ideológico. E olha que pessoas impolutas, respeitáveis, honestas, reputação ilibada, tal. Paulo Maluf e José Dirceu. A história vai dizer no futuro. Bem, e o que aconteceu? Aí você tenta comparar Dilma hoje com Collor naquela situação, e com a economia, a inflação anual chegando a 4 dígitos, assim como o Sarney a 4 dígitos. O que eu estou querendo dizer com isso é que a situação dela é muito pior do que os dois citados anteriormente. E por quê? Primeiro, porque a economia não está na situação que estava em 1992 ou em 1989. Segundo, que ela tem partido, e os outros não tinham, né? Os outros dois citados anteriormente. Essa situação de crise, a pergunta que fica para todos nós, não é só ao presidente da Mercedes, mas a qualquer cidadão brasileiro, é o seguinte: se ela mal completou um semestre, está com essa curva ascendente do ruim e péssimo, a 65, aqui no caso do Sudeste, o índice de ótimo e bom é inferior à taxa de inflação. Ou seja, a esse ponto a pergunta é, o Brasil resiste a mais 3 anos e meio, a 42 meses de uma presidente incapaz, incompetente, com um ministério que é um dos maiores desastres da história e cercada de escândalos por todos os lados. Ela é um arquipélago, como se fosse uma ilha cercada de escândalos. O Brasil resiste a mais 42 meses de Dilma Rousseff? Essa é a pergunta. Vamos seguir agora. A democracia resiste. Eu vou registrar aqui, o Rubens escreveu Lona, depois dessa fala do Lula. Pena para a oposição que o que vale são as urnas e não as eternas errantes pesquisas. A questão que se coloca eu só querer, a democracia, quem não respeita a democracia é o Petrolão e é o número 1. O Brahma da Silva. Ele, com tudo que fez, ele não respeita. Hoje nós estamos estourados. Vamos só lembrar isso. Eles é que não respeitam a lei e a Constituição. Não intimide a opinião pública. Não estou intimidando. Quem intimida são os corruptos e ladrões. A democracia resiste a isso tudo. Resiste através da lei e da Constituição. Que ela vai ser cumprida e o Brahma da Silva vai ver isso.